A graphic novel do Coringa foi publicada em dezembro de 2008. Ela foi criada pelo roteirista Brian Azzarello. Dentre alguns dos seus grandes trabalhos, ele ficou muito conhecido pela série Sem Balas e pela série de quadrinhos do Hellblazer, que transformou John Constantine em um dos personagens mais amados das HQs. Para a graphic novel do Coringa, ele teve a ajuda de seu grande amigo Lee Bermejo, que ficou responsável pela arte. Lee conseguiu criar um tom muito sombrio e violento, muito realista em comparação ao que eram os desenhos do Coringa e do Batman antigamente. Nessa obra, ele deixa claro que se trata de um quadrinho para o público um pouco mais adulto. A HQ se passa num universo paralelo da cronologia oficial, então ela não afeta diretamente a linha cronológica dos quadrinhos. Essa graphic novel é uma visão mais realista e madura do Coringa, com o autor mostrando o quanto o vilão é sádico, imprevisível e perigoso. O leitor acompanha a história pela perspectiva de um dos capangas do Coringa, chamado Johnny Frost, que nutre muita admiração e quer ser bem visto pelos olhos do chefe. Ele acompanha o Coringa em toda a jornada para recuperar sua reputação, pois ele não tem mais dinheiro, não tem mais capangas e não tem mais poder. Toda sua influência foi ultrapassada pelas diversas facções que disputavam o poder no submundo de Gotham, enquanto ele ainda estava preso no Asilo Arkham. E essa é a narrativa central dessa graphic novel. Ela também nos mostra vários dos principais vilões do Batman ao longo da série, enquanto tentam de alguma forma ajudar ou atrapalhar o Coringa a se reerguer. Tudo se inicia quando os antigos capangas do Coringa estão conversando em um bar. Eles discutem para ver quem deve ir até o Asilo Arkham para buscar o Coringa, que de maneira misteriosa conseguiu convencer os médicos que ele estava bem e que podia conviver pacificamente com a sociedade. Um dos capangas novatos, chamados Johnny Frost, aceita a missão que ninguém mais queria aceitar e parte até o asilo. Johnny Frost sonha em ser como Coringa, um grande chefe do crime, respeitado e temido. Ao chegar no Asilo Arkham, o Coringa imediatamente gosta de Johnny e usa ele como seu motorista para ir de volta ao submundo de Gotham. Chegando lá, ele percebe que seus negócios foram tomados e divididos pelos próprios membros de sua gangue, porque eles mesmos não imaginavam que o Coringa fosse sair do Asilo Arkham. Johnny e Coringa vão até um frigorífico, que é um local de fachada dos negócios ilegais de Waylon Jones, mais conhecido como Crocodilo. O Waylon foi vítima de uma doença rara que deixou sua pele coberta de escamas e a aparência de um réptil. Tem algumas versões desse personagem que ele é literalmente um crocodilo humanoide, mas nessa versão ele está mais para humano do que para crocodilo. Ao se encontrar com ele, o Coringa diz que vai retomar tudo que era seu, incluindo as gangues, as drogas e as organizações mafiosas de Gotham, e pede ajuda ao crocodilo, que aceita rapidamente. O Johnny Frost então já começa a se sentir bem. Ele, estando ao lado dos grandes bandidos de Gotham, fica imaginando que essa era a vida que ele tanto sonhava e que, graças ao Coringa, estava começando a dar certo. Os três então vão a um bar de striptease, que antes pertencia ao Coringa e agora está sendo comandada por um cara chamado Monte, que era um dos seus antigos capangas. Com a volta do Coringa, Monte chama seu antigo chefe para tomar uns drinks. Enquanto todos eles bebem e se divertem, o Coringa pergunta como as coisas estavam indo enquanto ele estava preso. Nisso, os dois vão indo para fora do bar. É nesse momento que uma dançarina sobe no palco e começa a fazer um striptease, e acaba ganhando a atenção de todos do bar. Enquanto o resto dos capangas estão assistindo e o Coringa está lá fora conversando com o Monte, a dançarina se revela sendo Harley Quinzel, uma antiga doutora. Harley Frances Quinzel é uma ex-psiquiatra do Asilo Arkham e uma conhecida associada do Coringa, com quem teve um grande relacionamento amoroso, e depois se juntou a ele, operando sob o pseudônimo de Arlequina. E nesse exato momento, enquanto a Arlequina está no palco dançando, acontece uma das maiores atrocidades que o Coringa já deve ter feito na sua vida. Enquanto estava lá fora com o Monte, o Coringa tirou toda a sua pele, deixando apenas seu rosto intacto, e depois jogou ele no palco para todo mundo ver. Enquanto ele e a Arlequina se divertem com essa bizarrice, o Coringa diz a todos do bar que vai retomar toda a cidade, porque ao invés de cuidar das suas coisas enquanto ele estava no Asilo Arkham, o pessoal foi tomando posse de tudo que ele tinha, e ele diz que quer tudo de volta, e pergunta quem está disposto a ajudar ele. Nisso, nós vemos Johnny Frost completamente encantado com toda essa cena.
Na manhã seguinte, o Coringa vai até um banco com a Arlequina e Johnny Frost. Enquanto Johnny fica do lado do carro esperando, ele lembra das diversas vezes que ele foi preso e que na última vez sua esposa foi até lá para pagar sua fiança junto com os papéis do divórcio. E ele faz um paralelo entre como sua vida era e de como ela está agora, estando prestes a fazer parte de um assalto a banco ao lado do maior criminoso de Gotham. Nisso, o Coringa e a Arlequina voltam de novo para o carro, com uma bolsa cheia de dinheiro. O Coringa diz para o Johnny que foi tudo como ele imaginava, enquanto ele mostra uma foto toda ensanguentada da filha do presidente do banco. Enquanto ele segura a foto cheia de sangue, ele dá risadas, demonstrando que não dá a mínima para a vida humana, sendo criança ou não. Dentro do esconderijo, o Coringa espera pela chegada de Oswald Cobblepot, também conhecido como Pinguim, e que chama a atenção pela aparência inofensiva de baixa estatura. Porém, esconde dentro de si um sentimento de raiva e ódio contra todo mundo, e que também faz parte do grupo de criminosos de Gotham que comanda uma parte da cidade. A mando do Coringa, o Crocodilo consegue ameaçar o Pinguim e obriga ele a investir o dinheiro roubado do banco nas diversas boates que o Pinguim controla pela cidade. Ao retornar para sua casa, Johnny é encurralado por um policial que diz que ele está andando com umas pessoas muito perigosas e que precisa tomar cuidado. Logo depois que o policial vai embora, Johnny pega suas coisas e vai de encontro ao Coringa, que tinha planejado se encontrar com os chefes dos crimes organizados da cidade e as pessoas que tinham tomado o que era dele. Ao se encontrar com os chefes, eles tentam se explicar dizendo que não estavam convencidos de que o Coringa um dia ia sair do asilo Arkham, então eles pegaram um pouco do dinheiro e alguns pontos da cidade que o Coringa controlava. Os chefes tentam se explicar ainda mais, dizendo que como ele tinha voltado, ele poderia pegar tudo de volta, porque segundo eles só estavam tomando conta das coisas do Coringa. O Coringa então diz que está tudo bem e que eles podem dividir o dinheiro entre eles e que a partir de agora trabalharão juntos. Nisso, o Coringa e o Johnny se preparam para ir embora do restaurante. Enquanto voltam para o carro, o Johnny diz que tudo correu muito bem e que agora vai ter mais homens tomando conta de outros pontos da cidade. O Coringa o interrompe dizendo que precisava voltar ao restaurante porque tinha esquecido alguma coisa. E nisso, o Johnny testemunha mais uma das insanidades do Coringa, ao vê-lo retornar ao restaurante e matar todos os chefes sem nenhum tipo de clemência, atirando e matando todos enquanto ri e acha graça de tudo. E no meio disso tudo, ainda coloca a arma na própria boca enquanto dispara algumas vezes, fazendo uma espécie de roleta russa sozinho. O Johnny então percebe que o Coringa na verdade não pensa muito nas coisas e apenas faz o que ele quer. O Johnny então segue o Coringa em uma jornada para recuperar sua reputação e matar todos aqueles que roubaram seu dinheiro. Enquanto observa toda a matança que o Coringa estava cometendo, o poder começa a subir na cabeça de Johnny Frost, que começa a se sentir bem com ele mesmo, por estar perto do Coringa e estar fazendo parte de tudo isso. O poder sobe tanto na cabeça do Johnny que ele chega até a encarar o Crocodilo. Porém, o Crocodilo diz que trabalha para o Coringa e pendura o Johnny em um dos ganchos do frigorífico. E ao se encontrarem com o Coringa, o palhaço pergunta a Johnny se aconteceu alguma coisa, porque ele estava meio estranho. Johnny diz que está tudo bem e que não aconteceu nada, mas no fundo ele sabia que o Coringa estava testando ele para saber se ele iria trair o Crocodilo dizendo alguma coisa sobre o ocorrido. Pouco tempo depois, eles vão até o Pinguim, que diz que Harvey Dent estava muito irritado com o Coringa. Harvey Dent era outro vilão conhecido do Batman, que teve seu rosto queimado quando um chefão da máfia jogou ácido nele e o transformou no Duas Caras. O Pinguim diz que ele está muito puto com o Coringa por causa das coisas que ele anda fazendo pela cidade. A essa altura, Harvey Dent já tinha se tornado um notório senhor do crime de Gotham, justamente por causa da ausência do Coringa nesse meio período. O Coringa e sua gangue voltam para aquele primeiro bar que o Monte cuidava. Nisso, o Coringa tenta entrar em contato com Duas Caras, mas o Harvey Dent não atende suas ligações. Isso deixa o Coringa extremamente puto, e o Johnny Frost testemunha mais uma das loucuras do palhaço, quando ele quebra uma garrafa de bar e depois esfaqueia um de seus capangas na frente de todo mundo, e logo em seguida coloca fogo no seu próprio estabelecimento. O Johnny Frost tenta dar uma explicação para essa loucura, dizendo que o Coringa estava imaginando que o Duas Caras iria tomar os seus negócios, e que provavelmente iria tomar o bar também, e que o Coringa estava se sentindo como se fosse perder algo importante para ele, então ele prefere destruir tudo do que deixar alguém fazer isso em seu lugar. Alguns dias depois, o Johnny é abordado pelo mesmo policial que tinha invadido a casa dele. O policial pega o Johnny e leva ele até Harvey Dent.
Lá, o Duas Caras pergunta a Johnny se ele sabe com que tipo de doido ele está andando, e que o Coringa vai ser o homem que vai causar a sua morte. O Harvey Dent profetiza dizendo que o Coringa vai estar em pé ao lado do corpo do Johnny, com as mãos ensanguentadas, e que vai rir muito disso. Não porque a vida do Johnny não vale nada, mas porque para o Coringa a morte é o fim da piada. O Johnny então retorna até o Coringa, enquanto todos estão em um galpão abandonado esperando a chegada de Edward Nygma, outro grande vilão do Batman, conhecido como Charada, que planejava seus crimes sempre em volta de algum tipo de enigma, e que tinha uma obsessão compulsiva para provar que ele era mais inteligente do que os outros. O Charada tinha ido até o encontro do Coringa para levar uma encomenda para ele, que ainda não tinha sido revelada. Assim que eles saem desse encontro, o Coringa e seus capangas são surpreendidos por um carro que aparece do nada atirando neles, fazendo o carro deles capotarem. Nisso, o Coringa consegue sair do carro e, apesar de estar bastante machucado, ele tenta fugir junto com a maleta que tinha sido entregue pelo Charada, até que aquele policial que tinha invadido a casa do Johnny aparece, encurralando o Coringa. Mas nesse momento, o Johnny aparece e acerta um tiro na cabeça do policial, salvando a vida do Coringa. Com a certeza de que o Duas Caras tinha armado essa emboscada, o Coringa coloca o corpo do policial pendurado na frente da casa dele. Harvey Dent então decide contactar o Coringa e eles armam um encontro para resolver essa treta de uma vez por todas. E eles se encontram no zoológico ao lado da jaula dos macacos. No meio da conversa, o Duas Caras diz que ele sequestrou a mulher do Johnny e que ela está ali com eles. A conversa entre os dois continua, e é revelado o que tinha na maleta misteriosa que o Charada deu ao Coringa. E na maleta tinha informações confidenciais do Duas Caras, que provava que ele era casado com duas mulheres ao mesmo tempo, e que isso acabaria com a reputação dele. O Duas Caras, no entanto, diz que basta que ele faça apenas uma ligação que essas provas desaparecem. Mas nesse exato momento, o Coringa tira uma de suas luvas e corta os pulsos do Harvey Dent com uma espécie de lâmina que ele tinha grudado nos seus próprios dedos. No momento em que os capangas do Duas Caras iam atirar no Coringa, um dos macacos que estavam na jaula ao lado se revela sendo a Arlequina fantasiada. Com uma metralhadora, ela extermina todos os capangas do Duas Caras. Nisso, o Coringa ameaça o Duas Caras, que está sangrando no chão, e diz algumas palavras em seu ouvido que a gente não fica sabendo o que é, mas que deixa o Duas Caras completamente apavorado. O Coringa e sua gangue parte dali, e eles vão para um lugar abandonado. Nessa parte dá a entender que o Coringa abusa sexualmente da ex-mulher do Johnny, e depois diz que agora eles estão quites, já que o Johnny traiu a confiança do Coringa, não contando sobre o encontro com Duas Caras. O Coringa então pega o Johnny e leva ele para curtir pela cidade. Eles vão até uma loja de conveniência. Lá, o Coringa rouba e destrói várias coisas, e depois mata o operador de caixa com vários tiros. Logo em seguida, eles vão até a casa de um casal de idosos, e o Coringa faz outra das suas maiores atrocidades dos quadrinhos. Ele retalha o casal de velhinhos e deixa o quarto todo ensanguentado, e depois dorme sobre os cadáveres deles. A essa altura, o Johnny começa a perceber o quão maluco o Coringa realmente é, e começa a ver ele mais com um olhar de medo, ao invés de admiração. Nisso, o bate-sinal aparece nos céus de Gotham City. Quando o Batman chega lá, ele percebe que na verdade o sinal foi pintado pelo Duas Caras, que em estado de medo extremo, pede para que o Batman pare o Coringa. O Batman vai atrás da Arlequina primeiro. O Coringa, ao chegar no local que a Arlequina estava se hospedando, percebe que aconteceu alguma coisa com ela. Ele então vai diretamente até o crocodilo, mas quando ele chega lá, o crocodilo e seus capangas já estão desmaiados e amarrados nos ganchos do frigorífico. O Coringa e o Johnny começam a ficar apavorados em saber que o Batman está vindo atrás deles. Eles correm até uma ponte de Gotham. E enquanto o Coringa está apavorado, o Johnny não consegue parar de rir, rindo descontroladamente, e começa a perceber aonde ele tinha se metido. Mas toda essa risada acaba irritando o Coringa, que dá uma coronhada nele. No mesmo momento, o Batman aparece e o Coringa faz o Johnny de refém, apontando a arma para ele. O Coringa então começa a falar com o Batman e diz que ele se veste todo de preto para poder intimidar as pessoas, para ser visto como um monstro. Porém, ele deixa a parte da boca descoberta e pergunta por que o Batman deixa essa parte à mostra. O Batman responde que deixa essa parte para poder zombar dele. Isso faz o Coringa ficar completamente descontrolado e raivoso, e dá um tiro no pescoço do Johnny. E aí vem o melhor final que essa graphic novel poderia ter.
Enquanto o Batman está descendo a pancada no Coringa e o Johnny está caído no chão sangrando, ele começa a refletir. O Johnny fica refletindo sobre tudo o que aconteceu e sobre tentar chegar aonde ele queria, em tentar ser como o Coringa, e achar que assim conseguiria chegar no topo do mundo. Ele olha para o Coringa e diz que ele é uma doença incurável, uma doença que está há mais tempo no mundo do que se pode imaginar. E ele diz que sempre vai existir um Coringa, porque não tem cura para ele, não existe cura para essa doença, só o Batman.